Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, do 7 até o 36. O texto nos diz assim: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Oremos. Pai, tua palavra foi lida, será exposta, que o Senhor possa atentar nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, ó Deus, para a exposição da tua palavra. Que possamos, ó Pai, sair daqui mais cheios do teu Santo Espírito e mais semelhantes a Cristo. Ajuda-nos nisso, ó Pai, e que possamos render a Ti o verdadeiro culto que o Senhor requer de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, no começo do mês, ao fazer o estudo bíblico, eu trouxe um estudo baseado sobre o louvor. O que é louvor? Louvor é nós falarmos bem de alguém, ou quando alguém faz algum ato que merece ser exaltado, merece ser notado e elogiado. E no contexto cristão, muitas vezes nós associamos louvor apenas ao momento em que nós nos reunimos com uma equipe e cantamos a Deus. Quando na verdade o louvor ele pode ser muito além de apenas uma canção. Ele pode ser uma poesia, ele pode ser um discurso, ele pode ser uma oração, e ele pode e deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de louvor a Deus. E entendendo isso, que nós olhamos para esse texto
e nós nos perguntamos: por que louvamos a Deus? Por que nós louvamos a Deus? Por que nós cantamos, oramos, declamamos poesias, poemas, discursamos? E quando nós pegamos o contexto do que está acontecendo para Davi pela primeira vez colocar Asaf e seus irmãos para celebrarem hinos ao Senhor, nós precisamos voltar alguns capítulos para entender essa história. O texto em questão, ele ocorre quando a arca do Senhor ela é levada de Kiriat Jearim para Jerusalém. Só que tem uma questão aqui: ela é levada dessa vez com sucesso, porque se nós voltarmos para o capítulo 13, nós veremos que houve uma primeira tentativa, e essa primeira tentativa ela foi fracassada. E o que acontece nessa primeira tentativa? Davi resolve transferir a arca, só que ele faz isso da maneira errada. Não era da maneira como Deus queria que fosse, como Deus havia ordenado que a arca fosse tratada e fosse levada de um lugar para o outro. Então ele leva a arca em cima dos bois, e um desses bois tropeça. Uzá vai na ânsia de tentar corrigir, tentar fazer com que nada acontecesse com a arca, encosta na arca e ele é fulminado por Deus. Então, quando nós olhamos essa celebração, essa alegria aqui, ela contrasta totalmente com a reação de Davi naquele momento. Davi, ele se angustia, Davi, ele se entristece, porque a primeira tentativa ela não deu certo, porque a primeira tentativa, resultado da desobediência, ela culmina em morte. E além disso, antes de ir para Kiriat Jearim, nós vemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, nós vemos que em Bet-Semes essa arca ela não foi tratada da maneira como ela deveria. Os filisteus haviam atacado o povo de Deus, haviam tomado a arca, e então eles passaram a sofrer o castigo de Deus por estar com a arca de Deus não sendo o povo de Deus. Então eles despacham essa arca para o povo de Deus, e em Bet-Semes eles resolvem abrir e olhar o que havia dentro. Então eles são punidos por Deus também por causa desse pecado. Então, quando nós olhamos a questão da arca, da transferência da arca, nós precisamos nos lembrar que, embora agora haja alegria da parte de Davi e de todo o povo da arca estar sendo transferida com sucesso para Jerusalém, a arca ela marcava a presença santa de Deus no meio do seu povo. E é por isso que, quando as ordenanças de Deus não eram obedecidas, o povo era punido com tamanha severidade. Então Davi, ele entende, depois do que acontece em Kiriat Jearim, depois do que acontece em Bet-Semes, ele entende que para cultuar a Deus da maneira correta, deveria existir obediência aos seus preceitos e ordenanças. Então, com o rumo corrigido para a segunda tentativa, ele faz isso de maneira correta, de maneira obediente, e a arca chega a Jerusalém. E então um novo marco na história de Israel, na história do povo de Deus acontece, porque isso marcava que agora o culto a Deus estava sendo feito da maneira correta. Marcava a restauração do culto a Deus feito da maneira como Deus ordenava. E também agora Jerusalém marcava não apenas o centro do reino, onde Davi havia colocado o seu reino, mas Jerusalém representava também o centro do culto a Deus, porque a arca ela representava a presença de Deus com o seu povo. Então, basicamente, Jerusalém demonstrava que aquele era o centro, ali estava o centro do reino do Deus vivo, do Deus que é poderoso e que criou todas as coisas. Então, a arca estar em Jerusalém demonstrava que Deus era o foco central do culto e do reino de Israel. E então, o que isso tem a ver com louvar a Deus, com tudo isso que eu falei antes? Porque se nós entendermos que nós louvamos a Deus com a nossa vida,
o culto de adoração a Deus, ou o culto racional, como Paulo nos diz em Romanos 12, ele não deve ser apenas um momento do nosso dia ou da nossa semana aos domingos. O nosso culto racional, ele é em todos os momentos da nossa vida. Então nós louvamos a Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós exaltamos a Deus, nós rendemos a Ele aquilo que Ele merece, pelo que Ele faz por nós. Então, por que nós louvamos a Deus? Porque é a forma que temos de agradecer pelas suas maravilhas, de lembrar as suas maravilhas e contar as suas maravilhas. Dos versículos 7 até o 13, nós vemos como Davi, nesses versículos, ele demonstra a maneira como nós nos colocamos diante de Deus ao vermos o que Ele faz por nós. Lembrando que era uma expressão de alegria de Davi o ter a arca restaurada ao povo de Deus. Então nós entendemos que nós somos chamados a render graças ao Senhor e invocar o seu nome. O versículo 8 é muito claro: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Então nossa primeira resposta, nossa primeira posição ao louvarmos a Deus, ao cultuarmos a Deus, é agradecer a Ele, é invocar o seu nome, é entender a sua grandeza, a sua majestade e agradecer a Ele. Então, ao fazer isso, nós devemos tornar o nome do Senhor conhecido entre os povos. Como? Ao narrar as suas maravilhas e os seus feitos. De que maneira? Orando, falando, discursando, cantando, cultuando a Deus com a nossa vida. Então, o texto bíblico aqui, ele é muito claro: nós devemos fazer o nome de Deus conhecido entre todos os povos. Os versículos seguintes, o versículo 10 principalmente, e o 11, eles nos mostram algo muito interessante. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Quando nós analisamos principalmente o versículo 10, nós percebemos que o louvor, ele sai de Deus para Deus. Ele não sai de nós, ele não tem o centro em nós, ele não é centrado em nós, mas ele é centrado em Deus. Quando nós olhamos, nós vemos: gloriai-vos não em nós, mas nós nos gloriamos, ou seja, uma coisa boa, gloriar-se, nos elogiar, o termos algo de bom em nós, não vem de nós, mas vem do Senhor, vem do seu santo nome. Então o louvor, ele sai de Deus para Deus, ele é centrado em Deus. Nós nos gloriamos no seu santo nome, nós nos alegramos ao buscarmos o Senhor. Nós não nos alegramos em nós nos alegramos no Senhor. Ele é o centro, Ele é quem deve ser o alvo do nosso louvor e da nossa adoração e do nosso culto. Então nós não nos gloriamos e nem nos alegramos em nós mesmos, mas no santo nome do Senhor. O culto, ele é um chamado para buscar o Senhor, o seu poder e a sua presença. O Senhor, ele é o centro do culto. E então, com os próximos versículos, ao olharmos para eles, nós vemos que essa busca, esse louvor, esse culto a Deus, não é algo que acontece uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez no ano, mas o culto ao Senhor deve ser algo buscado por nós perpetuamente. Nós devemos buscar o Senhor e o seu poder perpetuamente. Nós devemos buscar a presença do Senhor todos os dias, orando, lendo a Bíblia, fazendo nossa devocional, buscando a Deus, buscando estar na casa de Deus. Eu muitas vezes repito isso aqui, e muitas vezes eu repito isso na sala dos adolescentes,
porque muitas lições trazem isso. E como que nós desenvolvemos um relacionamento com alguma pessoa que convive conosco? Nós desenvolvemos esse relacionamento gastando tempo com essa pessoa. E com Deus não é diferente. Nós só desenvolvemos um relacionamento com Deus gastando tempo com Ele, buscando a Ele perpetuamente. E nós louvamos a Deus não somente nos lembrando das suas maravilhas, nós também nos admiramos com os seus prodígios e os seus juízos. O versículo 12 nos diz isso: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Então nós não nos lembramos apenas daquilo que Deus fez, mas nós nos lembramos de todas as coisas, que por mais que maravilhas e prodígios possam parecer a mesma coisa, maravilhas aqui no texto mostra uma ação que causa surpresa e admiração humanas. Ou seja, é algo que Deus faz e nos traz uma surpresa, nos traz uma admiração. Não sei vocês, mas em alguns momentos, quando nós olhamos o pôr do sol, quando eu olho o pôr do sol, quando eu olho alguma paisagem muito bonita, eu olho e falo: nossa, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. Isso causa a nossa surpresa, causa a nossa admiração, porque nós olhamos as maravilhas de Deus. Os prodígios de Deus nós podemos entender como uma exceção do normal, que tem um significado espiritual mais profundo. O que seria um prodígio de Deus? Hoje na EBF a história tratou sobre isso, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Como isso não é um prodígio de Deus, é algo, uma exceção do normal. Como 5 pães e 2 peixes alimentam milhares de pessoas. Abrir o mar vermelho é uma exceção do normal. Mas não é somente disso que nós nos lembramos. Nós também lembramos dos seus juízos, ou das suas ordenanças, em outras traduções. Ou seja, nós nos lembramos da justiça de Deus, da sua santidade, da sua autoridade sobre todas as coisas. Nós nos lembramos daquilo que Ele ordenou a nós, daquilo que Ele mandou que nós fizéssemos da maneira que Ele quer. E é interessante nós repararmos, nós percebermos que todos os verbos que nós lemos do versículo 7 até o 13 praticamente, eles têm uma coisa em comum: rendei, fazei, cantai-lhe, narrai, gloriai, buscai, lembrai. Todos esses verbos, eles estão no imperativo, ou seja, é uma ordem, é uma instrução de como nós devemos cultuar a Deus, de como nós devemos levar o nosso louvor, a nossa vida diante de Deus, rendendo graças ao seu nome, invocando o seu nome, cantando, gloriando, buscando a Ele, nos lembrando do que Ele fez. E então, a partir disso, por que nós devemos louvar ao Senhor, além de lembrar e contar as suas maravilhas nas nossas vidas? Versículo 14 até o 33, nós vemos que nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é o Senhor, o único Deus verdadeiro. O texto aqui, ele é muito claro. O versículo 14, ele já começa nos mostrando isso. Ele é o Senhor, nosso Deus. Esse é o motivo mais básico pelo qual nós devemos louvar a Ele. Nós devemos cultuar a Deus, porque Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Os seus juízos, eles permeiam toda a terra. Na Nova Versão Internacional, esse versículo, ele ao invés de os seus juízos permeiam toda a terra, diz que os seus juízos dominam toda a terra. Ou seja, toda a terra ela está sustentada, toda a criação ela está sustentada por Deus. Ele governa, Ele domina, Ele está sobre todas as coisas. Mas é interessante que ao avançarmos nos versículos,
Nós vemos que esse grandioso Deus, o único Deus, que reina soberano sobre todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que domina sobre toda a terra, sobre todo o universo, lembra-se perpetuamente da sua aliança. E o salmista então ele começa a provar como Deus se lembra da sua aliança, porque ele não se lembra somente da sua aliança para uma geração, para uma pessoa. Ele se lembra da palavra que ele empenhou para 1000 gerações. E aqui é uma figura de linguagem para dizer Deus se lembra da sua aliança eternamente. Ele se lembra da aliança que ele fez com Abraão e do juramento que ele fez a Isaac, e que ele confirmou a Jacó por decreto, e depois ele estendeu a todo Israel por uma aliança perpétua. Então, mesmo sendo um Deus grandioso que domina sobre a terra, ele se lembra da sua aliança e dá ao seu povo a sua herança. Porque nós vemos dos versículos 18 até o 21, 22, como Deus então ele dá ao seu povo a herança que ele havia prometido. Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, mesmo sendo um Deus que domina sobre todas as coisas, ele ainda se lembra do seu povo, ele ainda se lembra da sua promessa feita ao povo e dá a sua herança. E quando nós olhamos os versículos seguintes, nós vemos um ponto muito interessante sobre o povo de Israel. Versículo 19: então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Quando nós lemos o Pentateuco, quando nós lemos, se não me engano, Êxodo, um desses livros, agora me falha a memória de lembrar qual, nós vemos explicitamente Deus falando para o povo que ele escolheu aquele povo, mesmo aquele povo não tendo nada, mesmo sendo o menor de todos os povos da terra, e não havia nada chamativo no povo. Eles eram um povo pequeno número, eles não tinham uma terra própria e eles vagavam de nação em nação. Porém, mesmo assim, Deus os protegeu. Mesmo assim, Deus cuidou deles e guiou o seu povo. O Deus que domina sobre toda a terra é capaz de se preocupar com o seu povo a ponto de cuidar dele nos mínimos detalhes. E quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos nos perguntar: mas Deus, eu não sou nada, eu não era nada. Ou assim como Paulo, em alguns momentos nós podemos olhar para nós e falar: os pecadores dos quais eu sou o pior. E mesmo assim, da mesma maneira que Deus guiou, cuidou e protegeu o seu povo, da mesma maneira que Deus amou o seu povo, Ele faz isso conosco. Então nós louvamos a Deus, nós cultuamos a Deus pelo que Ele fez por nós, porque Ele nos guiou, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos ama a ponto de nos dar a herança, a vida eterna, por meio do Filho unigênito dele entregue naquela cruz, que nós não merecíamos, porque não havia nada chamativo em nós para Deus, não há nada em nós que agrade a Deus, mas mesmo assim Ele nos escolhe, Ele nos transforma, e Ele nos traz de rebeldes a Ele para filhos, para pessoas que agora passam a louvar e adorar o seu nome. E a nossa resposta, ela deveria ser muito igual à de Davi, porque depois de entender isso, depois de ver isso, nos versículos seguintes, Davi ele vem com uma resposta muito interessante. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Praticamente o Salmo 96 aqui. E aquilo que nós cantamos aqui. Então a nossa resposta
ao entendermos esse maravilhoso cuidado, esse maravilhoso amor, essa maravilhosa graça, essa maravilhosa misericórdia de Deus, ela então vem novamente em uma forma de instrução, em uma forma de ordem. Os verbos imperativos, eles voltam aqui: cantai, proclamai, anunciai. Então, nós, depois de entendermos a maravilhosa graça de Deus sobre nós, a obra que Ele faz nas nossas vidas, nós então passamos a proclamar a sua salvação todos os dias, e a sua glória, as maravilhas a todas as nações e povos. Esse deve ser o nosso culto, esse é o nosso culto racional de dia após dia. Nós então passamos a proclamar: sabe o que Cristo fez por mim, Ele pode fazer por você. Eu não tinha nada chamativo a Deus, mas Ele fez isso por mim. Então nós passamos não a proclamar o quão bons nós somos, o quão maravilhosos nós nos tornamos. O louvor, ele sai de Deus para Deus. Então nós cantamos ao Senhor, nós proclamamos a salvação do Senhor, nós anunciamos a glória do Senhor, nós anunciamos as maravilhas do Senhor. Por quê? Porque Ele é grande, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses. E nós fazemos isso porque nós entendemos isso, que Ele é grande, que Ele é digno de ser louvado e que Ele é o único Deus verdadeiro, que fez toda a criação, e só Ele merece a glória, a majestade, tem a força e a formosura, ou a alegria em outras traduções. E é interessante a maneira como Davi, ele constrói essas frases, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor porém fez o céu. Ele é mais temível porque Ele é o único que existe, Ele é o verdadeiro, Ele é o Deus vivo, que entregou o seu Filho por nós. Ele fez os céus, toda a glória, toda a majestade, ou seja, todo o domínio, o reino sobre o reinado sobre toda a criação. Ele é o único que tem. Por isso nós devemos adorar a Ele, louvar a Ele, tributar a Ele todo o louvor, dar a Ele o que é devido. E é por isso que nós trememos diante dEle, por isso que nós, assim como a criação, nós nos alegramos, porque reina o Senhor. Toda a criação percebe, toda a criação entende isso. E nós então louvamos. Nós então louvamos a Deus, porque nós anunciamos, nós contamos as suas maravilhas, porque Ele é o Senhor, o único Deus verdadeiro. E dos versículos 38 até o 36, nós reconhecemos a grandeza de Deus. Por fim, meus irmãos, nós somos chamados a nos unir a todos os povos e à criação, para reconhecer e tributar a glória devida a Deus. E a glória aqui é a demonstração da presença de Deus, a demonstração do poder, da graça, da misericórdia, da salvação de Deus, do ser de Deus. Os versículos 29 até o 33, eles são marcados por um reconhecimento da grandeza, da glória e do poder de Deus, nos maravilhando com a beleza da sua santidade. Se nós analisarmos esses versículos, nós vemos que o salmista, ele demonstra como toda a criação está adorando a Deus, como toda a criação se rende ao reinado do Senhor sobre todas as coisas. Então, ao nos maravilharmos com a beleza da santidade de Deus, ao notarmos como toda a criação está diante dele, da sua soberania, do seu reinado, e como toda a criação ela se alegra nisso, nós também reconhecemos a grandeza de Deus, nós também nos alegramos diante dessa grandeza, desse poder de Deus, porque toda a criação ela se alegra, porque Deus é quem a tudo sustenta e governa. Além de Deus ser um rei justo,
Nós vemos nesses versículos que Deus, ele é um rei justo. Ele não é um rei tirano ou um rei que dá aquilo a quem não deveria receber. Mas ele é um rei justo que governa todas as coisas com a sua justiça. E o texto então ele termina reconhecendo a bondade, a misericórdia e a salvação, assim como o livramento de Deus. Versículo 34 até o 36, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo sendo um rei que domina sobre todas as coisas, um rei justo, Ele é um rei bondoso, um rei misericordioso. E o versículo 35 nos diz: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. É o entendimento de que a nossa salvação, ela só é possível em Deus. É o reconhecimento da grandeza de Deus frente à nossa pequenez. E tudo isso, reconhecer a grandeza de Deus, nos leva à única resposta possível frente a essa grandeza: render graças e nos gloriar no louvor de Deus, bendizer e louvar ao Senhor. Então, versículo 34, ele nos diz: rendei graças ao Senhor. Entender que a salvação vem dele, que ele nos ajunta e nos livra de outras nações, ou no caso aqui, mas no nosso caso ele nos livra do pecado, nos livra da morte eterna, para que nós rendamos graças, ou seja, para que nós sejamos gratos a ele, para que nós nos coloquemos diante dele, gloriemos a ele e entendamos que ele é bendito, não somente hoje, mas desde a eternidade até a eternidade. Ele é bendito para todo sempre. Então o que nós podemos concluir com tudo que foi falado? Nós somos chamados a render graças a Deus pelo que Ele faz por nós e nos lembrar dos seus feitos. Nós também somos chamados a tornar o nome de Deus conhecido. Cultuar a Deus não tem a ver conosco, mas com Deus. Nos gloriamos e nos alegramos nele. Ele é o centro do culto. Quantas vezes nós estamos no culto, nós viemos à igreja, e quantas vezes nós saímos como se nada tivesse acontecido. Nós saímos muitas vezes até reclamando: a palavra hoje parece ser tão fraca, o louvor hoje está muito alto, eu podia estar em casa fazendo outra coisa. Nós nos esquecemos que nós estamos diante do Rei do Universo. Nós estamos diante do único Deus verdadeiro, que é o centro de todas as coisas. E nós nos esquecemos que nós devemos estar diante dele como toda a terra tremendo, em reverência diante do Deus Criador de todas as coisas. Só Deus é grande, digno de ser louvado, o único Deus verdadeiro que fez toda a criação. E só Ele merece a glória e a majestade. Nós devemos reconhecer a grandeza, a glória e o poder de Deus, nos maravilhando com a beleza da sua santidade, respondendo isso com ações de graças, ao bendizer, louvar e glorificar ao Senhor. Isso não se limita apenas às palavras e canções, mas em ações práticas de obediência a Deus dia após dia. E como isso se aplica a nós, a nossa vida, ao nosso dia a dia? Você tem rendido graças a Deus e se lembrado dos seus feitos, se lembrado do que Ele fez por você? Temos tornado o nome de Deus conhecido? Qual foi a última vez que nós falamos de Deus para alguém? Como estamos cultuando a Deus? Nós reconhecemos que estamos diante da sua majestade e glória? Ou nós estamos vindo à igreja porque isso é cultural, porque nós já nos acostumamos, e se nós não vamos à igreja no domingo, parece que falta alguma coisa em nossa vida? Você tem louvado ao único Deus verdadeiro e dado só a Ele a glória e a majestade? Deus tem sido o centro da sua vida e adoração?
Ou você tem, assim como os outros povos, criado ídolos no seu coração, tem dividido o centro do seu coração com outras coisas deste mundo, com o trabalho, com o dinheiro, com relacionamentos, com qualquer outra coisa. Que possamos, maravilhados pela beleza da santidade de Deus, render graças a Ele, louvando e glorificando o seu nome, ao vivermos e praticarmos a obediência a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ajuda-nos, ó Deus, a cultuar a Ti, não somente com palavras, mas também com ações práticas de obediência. Que, maravilhados pela beleza da sua santidade, nós possamos dia após dia cultuar a Ti e viver para a glória do Teu nome, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, a sua graça e nos lembrando dos seus feitos, porque o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, ó Pai. Ajuda-nos nisso, ó Deus, e fortalece-nos, que a cada dia nós possamos mais e mais desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Deus, e cuida de cada um de nós, que possamos, ó Pai, nos despedir aos nossos lares em paz e dar-nos também uma boa semana. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.